Oi, gente! Esse é um vídeo para os alunos do 7º termo de Administração Pública da UDESC. Bom, como a gente falou na nossa última aula sobre interoperabilidade e como fazer o seu aplicativo ter um nível de maturidade maior, hoje a gente vai aprender como fazer um cadastro utilizando um banco de dados chamado TinyDB. O TinyDB ele vai armazenar as informações que você utilizar no aplicativo no seu celular. Então, a gente vai dividir o nosso tutorial em duas telas. A nossa tela de cadastro e uma tela secundária, onde vai aparecer essas informações que foram armazenadas. Bom, a nossa tela está em branco por enquanto. Eu comecei um projeto novo. A gente vai fazer algumas configurações. Dependendo da temática do seu aplicativo, vocês colocam as informações que forem mais pertinentes. Aqui eu vou utilizar nome, e-mail e senha. E eu vou colocar gênero também. Bom, então aqui a gente coloca uma text box embaixo da nossa label. Mais uma label para colocar a senha. Aqui o campo de senha. Uma label para o e-mail. Na verdade eu vou inverter aqui, eu acho que o e-mail fica melhor logo depois do nome. Então, vamos colocar mais um campo de texto aqui. E a gente vai trabalhar hoje com a checkbox. Como a gente configura ela. Aqui eu vou dar o exemplo que geralmente a gente vê nos aplicativos, que é de concordar com os termos de serviço do aplicativo. E como a gente cria condição de caso essa caixinha não esteja marcada, a gente não consiga dar continuidade. Bom, só mais um label para o nosso gênero, que a gente vai utilizar o list picker. A gente está usando esse elemento pela primeira vez. Vocês vão perceber que ele é bem útil. Dá para colocar vários elementos e fazer escolhas por ele de uma forma mais organizada. Aqui no text, no primeiro, eu vou colocar o nome. Segundo, vou colocar e-mail. No terceiro, eu vou colocar senha. E aqui, eu vou colocar gênero. Eu também vou colocar o data picker pra gente aprender como colocar, por exemplo, uma data de aniversário, né? Nossa data de nascimento. A informação do data picker, ela não é capturada pelo TinyDB quando a gente passa de uma tela para outra. Mas quando a gente faz o nosso cadastro, ela fica armazenada. Então, vou colocar uma label. Para data de nascimento. Bom, tem alguns elementos que vocês também podem utilizar no cadastro, que eu vou estar ensinando depois com a câmera, ou para você pegar uma imagem da sua galeria. Eu vou estar ensinando na próxima aula, junto com o sistema de mapas, que veio nessa nova atualização do Meet App Inventor, que você tem um elemento próprio para colocar mapas. Na versão anterior ele não tinha, então a gente tinha que fazer uns arranjos. Bom, aqui eu vou colocar selecionar. Ops, errei. Vocês estão vendo que aqui em cima tem essa primeira configuração dos elementos que a gente quer que componham essas nossas opções. Então eu vou colocar feminino,
É sempre separado por vírgula, tá? Masculino e outro. Vamos colocar selecionar também. Bom, eu vou centralizar essa nossa tela. Se o cadastro de vocês for um pouco extenso, dependendo da quantidade de informações que vocês peçam, lembre-se sempre de deixar a sua tela rolável para o usuário poder subir e descer. Aí aqui eu vou colocar. Bom, eu não vou fazer nenhuma alteração estética por enquanto. Isso vai ficar para nossa última aula, que vai ser para personalizar o nosso aplicativo. Mas é sempre importante a gente, em telas de cadastro, tentar não colher muitas informações, não, na verdade não colher, né? Mas pedir muitas informações porque às vezes torna o processo um pouco maçante e tem que pensar na questão da acessibilidade também. Você tem que ter um tamanho de fonte adequado, dependendo do seu público-alvo, né? De quem vai usar o seu aplicativo. Então é bom tá atento para esses detalhes. Vou tirar aqui o título da nossa tela. E vamos começar com os blocos. Mas antes eu vou criar uma Screen 2, só pra gente deixar ela como base para passar de uma tela para outra. A gente precisa colocar o nosso elemento não visível, tava quase esquecendo, o TinyDB. Aqui em Storage. Tem o TinyDB e o TinyWebDB. Hoje a gente vai trabalhar com o armazenamento no próprio celular. Também tem um elemento de notificação, que vai ser para, por exemplo, caso a gente tente passar de uma tela para outra e essa nossa checkbox não esteja marcada, vai aparecer uma mensagem e essa transação não vai poder acontecer. Então, se você não aceitar os termos de serviço do aplicativo, você não consegue terminar o seu cadastro. Vamos só adicionar um botão de salvar, que vai ser o botão que vai salvar as nossas informações. Bom, a notificação ela fica aqui na aba de deixa eu achar layout. Na primeira aba, aqui é notificação, a gente coloca. Dá pra fazer algumas alterações, eu vou deixar no modelo padrão que o Android mesmo usa, que é o fundo preto e a letra branca. Certo? Então vamos começar. Bom, antes de tudo a gente vai começar com uma variável global. O nome dela vai ser cadastro, que vai ser onde a gente vai salvar as nossas informações. Vamos começar criando uma lista vazia. Bom, agora vamos fazer umas configurações mais superficiais antes da gente aprofundar aqui no armazenamento. Eu vou fazer as configurações do gênero e data, para quando você selecionar o gênero, ele ficar salvo ali no seu campo de texto e a data também ficar salva no seu campo de texto. Então, vamos começar com data picker. Bom, depois que a gente ajustar a nossa data,
Vamos selecionar o nosso campo de texto, que vai ficar essa data, que no caso é o label 5. Eu sempre recomendo que vocês renomeiem o nome de cada elemento para vocês se orientarem melhor na montagem dos blocos. Então aqui a gente vai pegar label 5 e vai colocar set label 5 text to. Vamos colocar um elemento de texto join para ele, para ver quais são as informações que a gente vai pegar dessa seleção da data que vão para label 5. Eu vou adicionar 5 abas aqui, 1, 2, 3, 4, para ficar da seguinte forma: 2 vão ser blocos de texto para colocar uma barra entre um número e outro. Na segunda e na quarta, a gente coloca uma barra para ficar organizado. Nas abas restantes, a gente vai colocar um elemento do data picker, que vai ser o dia, o mês e o ano. Certo? Então, deixa eu achar aqui. O dia. Vamos copiar e colar para ficar mais fácil. E aqui o ano. E aqui o mês. Certo? Vocês podem colocar o mês em número ou colocar o mês em texto. Eu vou deixar em número mesmo, ficar mais curto. E vamos configurar a nossa seleção de gênero com list picker. Na verdade, eu coloquei o elemento errado. Perdão. A configuração dele é semelhante à que a gente vai usar. Se vocês preferirem também, a configuração é a mesma. Na verdade, eles só são diferentes em questão de estética. Então, a gente vai colocar o spinner aqui. O de lista eu acho que para gênero não é o mais adequado. Vou fazer a mesma configuração. Nenhuma outra configuração a gente mexe. Agora, configurando certo o spinner. Mas assim, gente, entre um e outro, a configuração é a mesma. Então, é mais uma questão de preferência mesmo. Ó, depois que você selecionar, né? O computador tá um pouco lento. Depois que você selecionar, você vai pegar esse elemento que você selecionou e vai colocar na label referente ao gênero, que é a label 4, se eu não me engano. Isso, label 4. E aí você transforma isso em texto. Isso aqui, quando a gente for usar o TinyDB, ele vai pegar essas informações. Agora a gente vai começar a configurar o nosso armazenamento de verdade. Vou botar aqui pro lado, fica mais organizado. Sempre tentem deixar o espaço de vocês organizado. Eu sei que é um pouco difícil, conforme a gente vai fazendo, vai ficando uma bagunça. Mas é melhor na hora de vocês se orientarem, caso durante os testes alguma coisa dê errado, vocês sabem exatamente onde tem que mexer. Então vamos começar aqui. Nosso botão 1.
que é o nosso botão de salvar. Quando clicado, o que ele vai fazer? Eu vou colocar primeiro as nossas condições, conforme eu expliquei para vocês da caixinha de texto, que se ela estiver marcada, o nosso botão ele vai direcionar a gente para uma segunda tela e vai armazenar essas informações. Se ela não estiver marcada, vai exibir uma imagem que o elemento de notificação vai chamar, e aí a gente vai meio que ser obrigado a marcar essa caixinha de texto. É uma condição que você impõe para conseguir seguir com o seu aplicativo. Então, vamos lá. Então, se a checkbox estiver marcada, então vamos abrir outra tela. Opa, não é esse elemento. Outra tela começando com um valor. Esse processo é semelhante ao que a gente viu na última aula com o TinyDB também. Aqui vai ser a tela 2. Opa. Tela 2 com o nome Screen 2. Começando com o valor da text box aqui, que vai ser o nosso nome. Então vai ser o primeiro elemento que vai aparecer na nossa tela, na nossa segunda tela. Ao invés de última a gente coloca texto. Bom, vamos colocar mais uma condição, que vai ser a da notificação. Aqui, a notificação também fica a critério de vocês, né? E é mais para mostrar como a gente usa a checkbox. Ela também pode ser usada para marcar várias opções de alguma coisa, e aí não tem necessidade, às vezes, de colocar uma notificação ou tornar obrigatório a marcação para passar de uma tela para outra. Então, bom, aqui, se essa checkbox não estiver marcada, ela vai chamar a nossa notificação. Aqui. Vamos colocar um alerta agora. E qual vai ser a mensagem que vai aparecer na nossa notificação, com um bloco de texto. Aqui das opções de notificação, vocês podem colocar um alerta ou colocar uma caixa de diálogo que você pode selecionar alguma opção. Aí fica a critério de vocês. O procedimento é o mesmo. Bom, aqui na nossa mensagem eu vou colocar, por favor, concorde com os termos de serviço. Bom, agora eu vou chamar o TinyDB para salvar as nossas informações. É de uma forma semelhante que a gente fez na última aula, na verdade é praticamente igual, só as tags que vão ser diferentes. Opa, coloquei a tag errada. Aqui. Vamos colocar para o nome, para o e-mail. Aqui eu vou colocar para a senha. Na verdade, não tem necessidade, mas eu vou colocar para... Você pode armazenar e ela não aparecer na nossa segunda tela, ou você pode configurar para ela aparecer. E vou colocar o gênero. Então, aqui nas nossas tags, eu vou colocar o que eu quero armazenar. Na verdade, como eu quero armazenar, né?
E o valor para armazenar vão ser os campos de texto, que vai ser onde a gente vai preencher as nossas informações. Então aqui eu coloco texto. Opa. Aqui eu vou colocar text box, que é do e-mail. A senha eu vou deixar visível, só para caso de teste. E o gênero, a gente vai colocar o elemento selecionado. Aqui. Opa. Então aqui vai ser o nosso nome, nosso e-mail, nossa senha e o nosso gênero. Essa é a configuração do nosso primeiro bloco. E agora a gente vai fazer o segundo, que vai ser onde vai aparecer as informações. E por fim a gente vai testar no celular. Bom, essa nossa tela, ela por enquanto está em branco. A gente vai preencher ela somente com as labels que a gente vai pegar as informações. Então eu vou colocar uma para o nome, uma para o e-mail, uma para a senha e uma para o gênero. Todas elas vão ser substituídas pelas informações que a gente preencheu no nosso cadastro. Então, dando centralizado aqui. Bom, eu vou deixar todas elas em branco pra gente ver como elas são preenchidas. A princípio, essa tela vai ficar em branco. Isso não é obrigatório, tá, gente? Vocês fazem de acordo com a preferência. Opa, visível. Eu ia tirar aqui a barrinha da Screen 2 de nome. Também, se for uma tela de cadastro extensa, se você estiver passando de uma tela para outra, sempre lembrar de ativar o scroll para a pessoa conseguir abaixar e subir a sua tela. Essa, na verdade, se aplica para todas as telas que você tenha mais informações. Geralmente, tela que não contém tanta informação, como uma tela de login ou uma splash screen, esse elemento ele não precisa estar ativado, mas se vocês preferirem. Então, vamos configurar os nossos blocos. O nosso elemento não visível, de novo, vai ser o TinyDB. Todas as telas que vocês precisarem passar uma informação entre elas, vocês precisam colocar o elemento que vocês estiverem usando para armazenar, pode ser o TinyDB ou o TinyWebDB também, mas ele precisa estar presente em todas as telas que vai ter esse armazenamento de informações. Se vocês, porventura, colocarem numa tela para armazenar e não colocar na outra para puxar essas informações, ele, na montagem dos blocos, você vai montar a sua tela, mas na hora que você for testar o seu aplicativo, ele não vai pegar essas informações e vai acabar em branco. Então, vamos definir quando a nossa tela 2 inicializa. Vamos setar essas labels. Então, vou pegar text 1, dar um Ctrl C, Ctrl V. E vou montando aqui até a label 4.
Agora, para cada uma dessas labels, a gente vai chamar o TinyDB pegando a informação que a gente quer para aquela label. Então, vamos pegar aqui nosso TinyDB e também dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todos os nossos campos. É sempre bom prestar atenção na ordem que vocês fizeram o cadastro para pegar as informações, para elas serem preenchidas exatamente na mesma ordem. Então, aqui na tag, a gente vai colocar label texto, Ctrl+V aqui, label 2, 3 e 4. Eu uso bastante Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais fácil, não precisar abrir os blocos toda vez que a gente for pesquisar. Ou se você também já souber o nome do bloco, você pode digitar aqui e ele vai abrir as opções. Eu acho que é mais prático. Aqui é um valor caso essa tag não esteja, ela não exista, por exemplo. Eu vou deixar em branco, mas vocês podem botar, sei lá, uma mensagem ou alguma coisa indicando que aquele campo não foi preenchido. Por fim, eu só vou colocar um botão para a gente voltar para nossa tela de cadastro. Só para mostrar que se você volta e altera as informações, ele repassa as informações atualizadas para nossa tela. No caso, ou então durante o procedimento vocês vão perceber que na tela não vai mudar. Na nossa plataforma do Meet vai ficar como nome, e-mail, sem gênero, enquanto na nossa tela do celular fica como as informações que a gente colocou. Se a gente voltar e alterar as nossas informações, ele vai salvar, ele vai sobrescrever as informações que a gente tinha salvado antes. Ó. E fica assim. Então é isso. Essa tela com essas informações vocês podem personalizar para uma tela de perfil ou uma tela de confirmação de cadastro. E espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula é sobre como fazer utilizar o mapa, né? Como inserir ele na nossa plataforma e como usar a câmera também, ou pegar uma imagem na galeria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nosso primeiro campo é o nome, certo? Então agora ele vai atualizar e entra a informação que a gente colocou. Então todas as labels que a gente, nas configurações, que a gente aumenta a fonte, altera, se deixa em negrito ou em itálico, ali no texto, onde a gente geralmente coloca a nossa mensagem, a gente vai colocar, então, qual vai ser o campo que a gente preencheu na outra tela. Na mesma ordem, nome, e-mail, acho que eu botei a senha. E acho que é senha. Vamos confirmar. Eu tô fazendo essas alterações. A senha, ela não vai ficar visível. E gênero, se eu não me engano. Certo? Quando vocês fizerem essas alterações em tempo real, bom, então a gente vai para nossa etapa de teste, que a gente vai colocar um nome, um e-mail e uma senha qualquer, feminino, e a gente vai tentar passar para outra tela. Não, por favor, concorde com os termos de serviço. Então, quando a gente concordar, vamos passar. Bom, vocês estão vendo que aqui ficou em branco, né? O que aconteceu foi que quando a gente tava pegando as labels e no campo de texto a gente deixou em branco,
isso também apagou o texto da nossa, que deveria aparecer na nossa tela. Então, quando a gente coloca, por exemplo, eu vou estar deixando um pouco alinhado.